Boa tarde a todos. Quero trazer uma palavra. Não sou pregadora não, tinha vontade de ser, tenho, mas não sou, apenas gosto de ler. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Hebreus, falando sobre fé, sobre a natureza da fé. Onde a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uma palavra de ânimo para nós, porque nós sabemos que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Louvado seja Deus. Porque a ideia aqui principal era de estar sobre a reivindicação da propriedade para sustentar sua validade. E sendo assim, a fé é o título da propriedade de fatos que não se veem. Louvado seja Deus. E a nossa crise em relação ao ato criativo de Deus exemplifica a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja Deus. Todos nós passamos por tempos difíceis que nos oprimem e causam grande dor. Aleluia. Seja dificuldade financeira, desemprego, doença, vício, problemas no casamento ou em relacionamentos. Deus não te ignora, nem a sua dor. Ele te ama e se importa com você. Ele quer que você experimente o seu amor em sua paz. Louvado seja Deus. Essa que é a fé. Ainda que venha problemas, ainda que nós possa estar passando a maior dificuldade no mundo, mas nós devemos ter fé e saber que Deus, Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas, haja o que houver. Nós sabemos o verdadeiro problema não é o que te preocupa ou te sobrecarrega hoje, mas a separação que existe entre você e Deus por causa do pecado. Maus pensamentos, palavras e ações. E o homem foi criado para ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. Mas a Bíblia diz que somos todos pecadores e com isso estamos separados de Deus. Aleluia. O que nos separa de Deus é o pecado. E como resultado não podemos desfrutar de seu amor em nossas vidas. Por causa do pecado é que nos separa deste grande amor. E provavelmente você tem tentado obter salvação através de seus próprios esforços. Sendo uma boa pessoa, tentando fazer o bem ao invés do mal, sendo religioso, etc. Mas a Bíblia nos ensina que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não através das obras que fazemos. Efésios 2, do 8 ao 9, você medite. E nós sabemos que a única solução, porque Deus nos ama. Deus, Ele nos ama. E Ele providenciou uma solução para o nosso problema de pecado. Foi enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Deus tinha um único Filho, Jesus. E Ele enviou para morrer naquela cruz, nos deu. Jesus, Ele pagou um preço muito caro por causa dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E nós sabemos, como a irmã diz, o pecado destrói, Mas eu quero te dizer nesta tarde que nenhum de nós temos coragem de dar um filho que nós temos para morrer em lugar de alguém. Só Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E Deus deu o filho, o único filho que ele tinha, para morrer por nós, para morrer por mim e por você, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. É pela fé que nós cremos neste Deus, neste Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Mas Deus, ele demonstrou o seu grande amor por nós. Jesus, ele morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja Deus, Romanos 5:8. E nós sabemos que o único caminho, Jesus, ele é o único caminho que leva para Deus. E ele diz na sua palavra em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2:5, ele é o único intercessor que o pecador precisa para ser perdoado e ter comunhão com Deus. Somente Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro além dele. Não há outro, porque ele é o caminho. Ele é o caminho que leva para a vida eterna. É Jesus Cristo, porque foi só ele que morreu por mim e por ti, para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Somente Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Deus e passar a eternidade com Ele no céu. Louvado seja Deus. Só Ele. Nós vivemos num mundo de horror, onde está aí as coisas mais horríveis do mundo, e nós devemos se pegar a Deus, correr para os braços de Jesus, correr para a casa do Senhor, viver orando, buscando, se dobrando diante de Deus, lendo a Bíblia, intercedendo pelos nossos, para que não venha cair em destruição. E quando nós estamos de joelhos, orando pelos nossos familiares, eles estão de pé. Porque Deus, ele ouve as nossas orações. E se assim você fizer da mesma forma, buscar a Deus, você saiba que Deus está pronto para ouvir a sua oração também, desde que seja uma oração sincera, que você possa estar em plena comunhão com Deus. Deus vai ouvir a tua oração. Nós sabemos que Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está voltando. Ele vai voltar e buscar um povo que ele separou, um povo que ele deixou aqui na terra para o adorar, para o servir. Deus não veio buscar placa de igreja. Deus veio buscar pessoas fiéis que estejam buscando, crente que é fiel, que vive orando e buscando e colocando a sua vida no altar. Deus não vai levar placa de igreja. Lá no céu não existe placa de igreja. Louvado seja Deus. E Jesus, ele morreu não foi só para os crentes, não. Jesus morreu pela humanidade toda. Jesus morreu por todos nós. E Jesus quer salvar. Jesus quer libertar. Jesus quer curar, porque ele ainda continua curando. Creia tão somente neste Deus que está lá no céu, que tem muito amor por você. E Deus está olhando, está te contemplando, mas ele precisa que você tenha um encontro com ele, se arrependa dos seus pecados, porque nós sabemos que os dias são maus. E Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Não demora, Jesus não demora a voltar. Em breve nós estaremos vendo ele no ar, descendo nas nuvens. Que você possa ser um desses escolhidos. Que você possa fazer esta confissão de fé. Temos que confessar, temos que abrir a nossa boca e confessar. E saber que Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só ele pode te salvar. Só ele pode te libertar. Mas precisa você dar lugar para Deus.
Precisa você se arrepender dos seus pecados. Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreu. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Noé, ele obedeceu a Deus. Noé foi obediente a Deus ao construir a arca. Porque Deus falou com ele para ele construir a arca, porque o dilúvio vinha e ia destruir muita gente, como aconteceu. Só salvou-se Noé e os filhos dele, e as noras, sua esposa. Porque Noé foi um homem obediente ao Senhor. Ele construiu uma arca bem longe do mar. Foi uma evidência física de sua confiança à palavra de Deus. Que nós possamos sermos como esses homens de Deus, que pela fé, ele obedeceu a Deus, sem nunca ter visto. Nós cremos neste Deus que nós nunca vimos, nós vimos ele pela fé. O justo viverá pela fé. E com você não é diferente. Com você não é diferente. Amém. Nós sabemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Essa que é a fé. E você acreditar nesse Jesus, nesse Deus que morreu, que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para te salvar. Não importa as dificuldades, não importa o que tu está passando. Nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a sofrer, a passar por angústia, por tristeza, por tribulação. Ninguém ensina o evangelho fácil, dizer agora eu sou crente, não sofro mais. Nós sofremos, mas nós sabemos que temos um lugar lá no céu. Se nós formos obedientes a Deus, se nós obedecer ao Senhor até o fim, nós seremos salvos. Mas se nós desobedecer, nós vamos para o inferno. Nós somos pecadores. Você pode até estar dizendo, quem é ela para falar isso? Ela é uma pecadora. Ela é cheia de pecado. Eu sou uma pecadora, lavada e remida com o sangue de Jesus. Embora que nós pecamos, embora que o crente peque, mas todos os dias ele está na presença do Senhor, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados perante o Senhor. E Deus perdoa, porque Ele sabe que somos falhos, que somos pó e cinza. Nós não somos perfeitos. Enquanto nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos a pecar. Aleluia. Mas nós temos, se você pecar, a Bíblia diz que nós temos filhinhos, né? Filhinhos, Ele chama de filhinhos. Se nós pecarmos, Jesus nos chama de filhinhos. E nós sabemos que Ele é o nosso advogado. Ele está no céu, porque Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é salvador. Aleluia. E Ele está pronto para nos perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Louvado seja Deus. Ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar hoje. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que temos este grande advogado no céu. Aleluia. E Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele quer te libertar desta escravidão que muitas vezes você vive passando dentro de uma casa. Só Deus sabe da sua vida. Só Deus sabe o que você passa. Angústia, tristeza. Ninguém está do teu lado. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele te contempla. Está vendo o que você está passando. Louvado seja Deus. Aleluia. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus quer te dar o melhor. Ele foi preparar o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Devemos ter um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, porque Ele se agrada daqueles que se voltam para eles, que se arrependem. Engrandecido seja Deus, que nós possamos estar andando na presença do Senhor. E Ele nesta tarde te convida, vinde a mim, todos os que estão cansados, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer que você venha a Ele. Todos aqueles que estão cansados do pecado,